O silêncio pesado de Teherã na noite em que os protestos eclodiram parecia carregar toda a frustração acumulada de uma população cansada de promessas não cumpridas, de economias que despencam, de vidas que se fragmentam entre as paredes de um regime cada vez mais resistente às vozes de sua própria gente. À medida que os primeiros relatos de confrontos começaram a surgir pelas ruas estreitas e movimentadas da capital e de outras cidades iranianas, a realidade se impôs com brutalidade. Pelo menos 35 pessoas foram mortas e mais de 1.200 foram detidas em meio a protestos que começaram como uma reação à crise econômica, mas que rapidamente se transformaram em um clamor por mudanças mais profundas. Não era apenas a moeda nacional derretendo, não era apenas o desemprego galopante ou a inflação corroendo o poder de compra. Era um grito coletivo que parecia querer rasgar o próprio véu de normalidade imposto pelo Estado. O que começou com queixas sobre a desvalorização do real e a deterioração das condições econômicas, tornou-se um movimento que desafiava diretamente a autoridade dos líderes supremos do país. Famílias que mal conseguiam colocar comida na mesa se uniram a estudantes, trabalhadores e profissionais que viam na rua um espelho de suas frustrações invisíveis. As esperanças de reformas moderadas se dissolveram quando as forças de segurança responderam com força, prendendo massivamente e, em muitos casos, usando violência letal para dispersar multidões. Em questão de horas, o que parecia ser um protesto econômico se tornou um símbolo da tensão entre um Estado rígido e uma população ávida por dignidade. A cobertura da mídia de centro, exemplificada por veículos como a CNBC, adotou uma narrativa que tenta equilibrar a compreensão dos fatores internos com a análise das implicações geopolíticas mais amplas. Para essas reportagens, o foco inicial recai sobre os elementos concretos da crise: a queda do real em relação às principais moedas, o impacto de sanções internacionais, a pressão sobre as pequenas e médias empresas e a falta de perspectiva de crescimento econômico. A narrativa centrista evita simplificações ideológicas e tenta enquadrar os protestos como uma reação racional a um colapso econômico que afeta diretamente a vida cotidiana dos cidadãos. Dentro dessa perspectiva, as mortes e detenções não são negadas, mas estão inseridas em um contexto de uma nação enfrentando múltiplas crises simultâneas. A cobertura de centro também destaca as respostas oficiais, que tendem a minimizar os números ou a classificar os protestos como instigados por elementos subversivos ou influências externas, sem necessariamente atribuir uma causa única. O enfoque tenta oferecer ao público uma visão ponderada. Os protestos são um reflexo das dificuldades econômicas reais, mas a resposta do Estado e as tensões políticas internas complicam a narrativa e impedem conclusões simplistas sobre quem é responsável pelo aumento da violência. Por outro lado, a mídia de esquerda, representada por organizações como a Associated Press, dá um enfoque ainda mais humano e crítico à maneira como os protestos são tratados tanto pelas autoridades iranianas quanto pela comunidade internacional. Para essa linha editorial, os eventos são menos um fenômeno isolado de sofrimento econômico do que um grito de raiva acumulada por anos de desigualdade, repressão política e falta de canais institucionais eficazes para a expressão de dissenso. A narrativa de esquerda destaca relatos de vítimas, testemunhos de familiares afetados pela repressão e o impacto desproporcional que as políticas econômicas tiveram sobre as camadas mais vulneráveis da população. A mídia de esquerda também tende a contextualizar os protestos dentro de um quadro mais amplo de descontentamento social no Irã, conectando as manifestações atuais com outras ondas de protestos que ocorreram nos últimos anos e relacionando isso a frustrações com a falta de liberdades políticas, econômicas e culturais. Para essa perspectiva, o uso de força letal contra manifestantes e as detenções em massa não são apenas respostas operacionais a tumultos, mas sim manifestações de um padrão de repressão que busca silenciar vozes dissidentes e manter a estabilidade do regime à custa de direitos humanos básicos. Essa linha narrativa humaniza os protestos, dando voz às experiências pessoais e destacando o impacto devastador que a crise tem sobre famílias inteiras e comunidades que já lutam para sobreviver. Em contraste,
A mídia de direita, como ilustrado pela cobertura do Washington Times, aborda os protestos iranianos através de uma lente mais alinhada aos interesses de segurança internacional e à crítica a regimes autoritários. Essa narrativa enfatiza a falta de legitimidade do governo iraniano, colocando o foco nas ameaças que o regime representa, tanto internamente quanto no cenário regional e global. Para a direita, os protestos são apresentados como um sinal claro de que o povo iraniano está se levantando contra um governo que há muito tempo se tornou opressor, corrupto e isolado diplomaticamente. A abordagem de direita também não hesita em sugerir que as políticas econômicas desastrosas, exacerbadas por um Estado que prioriza gastos militares e ambições nucleares sobre o bem-estar de sua população, catalisaram um movimento que deve ser apoiado moralmente pela comunidade internacional. Assim, cada morte e cada detenção são usados como argumentos para justificar posições críticas contra o regime, argumentando que a pressão, tanto interna quanto externa, sobre o Irã é não apenas inevitável, mas necessária para promover uma mudança mais profunda. Essa linha editorial reforça a ideia de que o governo, ao reagir com força aos protestos, apenas confirma sua natureza repressiva e sua incapacidade de responder de forma construtiva às demandas de seu povo. No meio dessas narrativas concorrentes, a verdadeira dimensão do que está ocorrendo no Irã emerge como uma tapeçaria complexa de dor, esperança, medo e luta. As ruas onde os protestos aconteceram não são apenas espaços de confronto. São cenários vivos de transformação social em que cada grito, cada cartaz improvisado, cada rosto marcado pela emoção representa um fragmento de uma nação que busca caminhos para um futuro incerto. Para muitos iranianos, os protestos são tanto um último recurso quanto um símbolo de coragem diante de um sistema que, por décadas, consolidou poderes quase impenetráveis e limitou severamente os canais de participação política. Enquanto a repressão estatal tenta conter as manifestações com detenções em grande escala e o discurso oficial procura rotular o movimento como instigado por influências estrangeiras, a população continua a emergir como protagonista de sua própria história. Não são apenas números, as mais de 3 dezenas de mortos, as centenas de detidos. São vidas concretas, cada uma com uma história, uma família, um sonho interrompido ou uma esperança redobrada. No fim, o que está acontecendo no Irã não pode ser reduzido a uma simples equação de causa e efeito. É o produto de décadas de políticas complexas, de uma economia enfraquecida por múltiplos fatores internos e externos, de tensões políticas acumuladas e de um povo que, em um momento de ruptura, decidiu ocupar as ruas para expressar sua insatisfação. As narrativas da mídia de centro, esquerda e direita podem oferecer diferentes lentes para entender o que está em jogo, mas todas convergem em um ponto. O Irã está enfrentando um momento de profunda turbulência social, que ressoa muito além de suas fronteiras e que pode definir o futuro do país por anos vindouros. À medida que o mundo observa, fragmentos dessa história continuam a se desdobrar nas esquinas de Teherã, em assembleias silenciosas nas províncias e nas rezas noturnas de famílias que temem tanto pela segurança quanto pela promessa de um amanhã mais justo. O som abafado das palavras de ordem e o silêncio pesado dos becos vazios compõem a trilha sonora de um país em busca de respostas. Respostas que talvez não estejam apenas nas mãos de líderes, mas nos corações e nas ações daqueles que ousam desafiar os limites do possível.